lá no Evangelho de João. Nós hoje estaremos fazendo a exposição do capítulo 6, dos versículos 28 até o 36. Então, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 28 ao 36. E eu gostaria de meditar com vocês sobre o pão celestial para os famintos. Então, vamos ouvir mais um pouco aqui daquilo que Jesus aqui nos ensina. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 28 ao 36. Deus, Ele fala e Ele fala por meio da palavra, meus irmãos. Então, ouçamos o que Deus está falando, né? Meditemos na palavra nessa noite, porque Cristo tem orientação para a nossa vida. Diz assim, João 6, versículos 28 a 36. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora não estejam me vendo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, essa noite refletiremos sobre o pão celestial para os famintos. E eu adianto para você que o que eu tenho para falar aqui requer de você, requer de mim, entendimento espiritual. Para que a gente não entenda aqui que eu estou falando sobre o pão, né, e um pão que a gente come, que está na nossa mesa. O pão que eu irei falar nessa noite é o pão que mata a fome espiritual e mata de uma vez por todas. E este pão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão do céu, o pão que Deus enviou para os famintos, para aqueles que não têm fome apenas do pão que alimenta o seu estômago, mas têm fome de Deus, de vida. Irmãos, ao nos alimentarmos, nós fornecemos ao nosso organismo tudo o que é necessário para o seu crescimento. Quando somos crianças, nossos pais têm sempre essa preocupação de estar lá alimentando a nossa vida para que os nossos ossos se desenvolvam, para que o nosso sistema cognitivo se desenvolva. É necessário o alimento para que a gente venha desenvolver. Mas se nós não temos o alimento, nós certamente definharemos e morreremos, porque o alimento é necessário para que sobrevivamos aqui nesse mundo. E se nós não comermos o alimento que é capaz de nos dar os nutrientes para que a gente venha viver, a gente vai definhar e a gente vai morrer. O nosso coração também precisa de alimento. O nosso coração também precisa comer um pão, que não é um pão feito de fermento e de trigo, mas um pão que Deus providenciou para saciar a nossa fome espiritual. Meus irmãos, esse pão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é tão importante quanto um pão que nós comemos para sobreviver, para manter o nosso corpo com energia e podermos nos desenvolver. Em outras palavras, aquele que é crente, que é cristão, mas não come de Cristo, não aprende com Cristo, ele vai definhar, irmãos. Ele vai morrer. Ele vai começar a sentir uma fraqueza, porque ele não vai ter os nutrientes que vão lhe dar força, a proteína necessária para que ele possa suportar aqui nesse mundo, né, aquilo que o mundo tem contra a vida dele. Jesus, ele alimenta a nossa alma, ele alimenta espiritualmente todos aqueles que Deus dá a ele. E é importante nós percebermos uma coisa: nós só conseguiríamos ver em Cristo Jesus o pão de Deus para nós, se de fato Deus nos levar a Cristo Jesus.
Se Deus, Ele abriu o nosso entendimento e nós olharmos para Jesus, entendemos de fato quem é Jesus, perceberemos que aquilo que Ele ensina e aquilo que Ele viveu, irmãos, é a vida que nós temos buscado e muitas vezes nós temos comido de outros alimentos para tentar matar a fome que só Cristo pode matar. Meus irmãos, em Cristo nós encontramos os nutrientes que nós precisamos para viver eternamente, porque a vida que Deus nos dá através do nosso Senhor Jesus Cristo não é uma vida que se limita ao período de tempo que vamos viver aqui, mas é uma vida, irmãos, que começa aqui e permanece pela eternidade. Nessa passagem que nós estamos aqui tratando, nessa passagem em questão, Jesus ele explica a multidão que o procurava, porque trabalhava, irmão, em prol de um alimento temporário. Uma multidão que havia recebido um milagre, o milagre da multiplicação dos pães, que tinha satisfeito o seu estômago, mas que ainda queria estar ao lado de Jesus, não pela vida que Jesus tinha a dar, mas pelo pão que ele poderia, de forma sobrenatural, providenciar para aquela multidão. Meus irmãos, vocês já devem saber muito bem disso, mas eu quero repetir aqui para vocês. Aquela multidão estava tão empolgada com o que estava vendo de Cristo Jesus, que quiseram fazer de Jesus um rei, porque Jesus estava satisfazendo as necessidades temporárias daquele povo. Eles queriam que Jesus se tornasse o governante da vida deles. Era uma multidão, irmãos, que ainda não tinha uma visão espiritual aguçada, porque embora visse Jesus diante de si, eles não conseguiam discernir a vida que Jesus estava trazendo para eles. Às vezes nós também estamos assim, estamos correndo atrás de Jesus e buscando mais de Jesus, mas um Jesus que satisfaz apenas as nossas necessidades temporais. E não é errado você clamar e pedir graça de Deus e favor de Deus, para que Deus providencie o alimento na sua despensa, para que Deus lhe dê saúde, para que Deus abençoe a sua família. Nada disso é errado você pedir ao Pai. Mas, irmãos, essas coisas, elas estão limitadas a esse tempo, a essa existência. E o que Jesus veio ensinar e trazer para nós, irmãos, diz respeito ao que nós já vivemos aqui e viveremos eternamente com o Pai. O que a palavra chama de vida eterna, não uma vida que dura por um período apenas aqui, mas uma vida que começa aqui e perdura pela eternidade. Aquela multidão queria que Jesus fosse o seu rei, porque eles entendiam Jesus como um líder temporário, como alguém que tem algo para oferecer apenas por um instante. Meus queridos irmãos, vejamos aqui nessa passagem que lemos, com um pouco mais de cuidado, algumas partes dessa conversa, desse diálogo que Jesus estabelece com aquela multidão que estava correndo atrás dele, mas que iriam saciar apenas o seu estômago. Meus irmãos, primeiramente, note comigo aí nessa passagem a pergunta da multidão. Aquela multidão faz primeiramente uma pergunta depois que Jesus disse para eles o seguinte: olhem, trabalhem por aquilo que permanece. Aquela multidão não entendeu muito bem essas palavras. Veja o que diz no versículo 26. Diz assim, para a gente entender o contexto. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Na continuação, versículo 27, ele diz: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confiou com o seu selo. Jesus está ordenando a eles: trabalhem, não pela comida que vai estar na mesa de vocês, trabalhem pela comida que permanece. Jesus falava isso, mas aquela multidão não tinha os ouvidos espirituais abertos ainda. Então eles perguntam no versículo 28, então perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Eles perceberam o seguinte: Jesus está falando de algo que permanece, e eternidade é um atributo ligado a Deus. Nosso Deus é eterno. Deus não teve um início e não terá um fim, Ele é eterno. Eles perceberam que o que estava sendo dito ali era algo acerca de Deus, mas o problema deles era o seguinte: era uma ignorância. O que é que nós faremos então? O que é que nós faremos para realizar as obras de Deus?
Meus irmãos, essa era a pergunta. A pergunta daquela multidão revela que ela não conhecia de fato o que estava diante de si. Estavam juntos de Jesus, estavam vendo os milagres de Jesus, mas ainda não estavam percebendo a natureza daquele que estava diante dos seus olhos. Eles estavam, como muitos estão, cantando, orando, ouvindo a palavra, mas ainda não percebem, irmãos, a dimensão espiritual daquilo que a palavra ensina, daquilo que Jesus ensina. Assim era aquela multidão. Irmãos, uma multidão que estava buscando Jesus por aquilo que viam e não por quem Jesus era. Meus irmãos, nós precisamos refletir sobre isso, porque Jesus é o cerne daquilo que nós desejamos para a nossa vida. Nada nessa vida é mais importante do que o nosso Senhor Jesus. Por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele ensina, por aquilo, irmãos, que Ele revela diante de nós. Irmãos, aquilo que Ele fez, na maneira, irmãos, como Ele lidou com aqueles que estavam contra Ele, pela obra que Ele realizou, levando sobre si os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Nós precisamos enxergar Jesus, porque Jesus, irmãos, é que nos revela a obra, o trabalho que permanece. A pergunta dessa multidão era: que faremos para realizar as obras de Deus? A resposta, irmãos, é simples. A resposta está aqui Jesus. Jesus é a obra de Deus, Jesus é a vida de Deus. Jesus é aquilo que Deus quer que eu e você vivamos para fazermos a vontade dEle. E uma vez que vivemos a vida de Cristo, vivemos a vida eterna. Meus irmãos, devemos nos aproximar de Jesus em busca do alimento que Ele tem para nos dar. Porque é Jesus que nos fortalece, irmãos, em meio às tempestades da vida. Essa semana eu conversava com alguém que dizia para mim assim: pastor, eu fico muito preocupado, a gente está vivendo dias difíceis, e a gente que tem filhos, a gente fica muito preocupado, como é que vai ser quando os nossos filhos já estiverem aí, nos seus casados, tentando estabelecer a sua vida. E isso preocupa, porque todo pai que ama seu filho, que preza pelo seu filho, ele deseja que o seu filho cresça saudável, tenha uma vida diante do Senhor, mas a sociedade e o contexto, irmãos, que nós vivemos é um contexto terrível, é um contexto que tenta afastar a todo custo os nossos filhos do caminho do Senhor. E eu dizia para essa pessoa que o segredo que a palavra nos ensina não sou eu, não é nenhuma filosofia, não é nenhuma psicologia, é o que a palavra ensina. Para que os nossos filhos permaneçam, irmãos, no caminho, firmados na rocha, é que eles aprendam a amar Jesus. Quanto mais eles amarem a Cristo Jesus, irmãos, mais firmes eles estarão diante das tentações que vão sofrer. E que nós sofremos todos os dias, porque somos tentados e provados a nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Mas e por que nós não nos desviamos? Por que o mundo, irmãos, nos pressiona através lá do trabalho, nas pessoas com quem convivemos, e nós permanecemos firmes no caminho? É porque é bom apenas aqui? Não, meus irmãos. É porque o verdadeiro cristão ama a Jesus sobre todas as coisas. Nós somos capazes de morrer por Cristo Jesus. Nós somos capazes de entregar a nossa vida pelo amor que temos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E se você não é capaz disso, se você olha para o mundo à sua volta e acha que diante de uma pressão é melhor ceder, você precisa avaliar o seu amor por Cristo. Porque Deus nos ensina o que é amar. E Ele nos ensinou o que é amar morrendo, dando a sua vida por nós. Não daríamos nós a nossa vida por Ele? Não amaríamos a Ele a ponto de não termos, como disse Paulo, a nossa vida por preciosa? Meus irmãos, o segredo para nos mantermos firmes aqui nesse mundo, que está soprando de todos os lados para nós nos desviar dos caminhos do Senhor, é buscar amar a Cristo cada vez mais. Quanto mais amarmos a Cristo, mais firmados estaremos na rocha. Podem vir os temporais, podem vir as águas baterem de todos os lados, irmãos, mas nós não cederemos. Não cederemos. Infelizmente, tem muita gente que não compreende isso e confunde religiosidade com amor a Cristo. A religiosidade que eu falo aqui é tudo aquilo que qualquer pessoa pode fazer, independente de ser crente ou não. Você não precisa ser crente para vir à igreja,
Você não se precisa ser crente para se vestir como um crente. Você não precisa ser um cristão nascido de novo para cantar música de crente. Você não precisa nada disso. Isso faz parte do nosso universo religioso. Mas, meus irmãos, a grande diferença está no amor que temos a Cristo Jesus. Como Ele vai nos ensinar nessa noite, Ele é o pão, irmãos, que sacia a nossa fome. Irmãos, Ele é o pão que Deus providenciou para nós termos todos os nutrientes aqui nessa vida, para estarmos firmes, robustos, com uma musculatura espiritual para encarar as dificuldades que esse mundo vem trazer sobre nós. Em João capítulo 16, versículo 33, ele disse o seguinte: no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, Jesus chama para si, Ele diz: eu venci. E se eu venci, e vocês estão em mim, e se vocês me amam de verdade, não temam, porque vocês vão ser vencedores também. É assim, irmãos, que Ele nos ensina, é olhando para Cristo, é sendo capacitado por Ele, é recebendo a graça dEle, que nós estamos firmes aqui nesse mundo. É por isso, irmãos, que Ele é o pão de Deus, o pão que nos sacia, que nos fortalece, irmãos, para que a gente não venha ceder. Aquela multidão pergunta então: o que faremos para realizar as obras de Deus? Eles estavam ouvindo, irmãos, a própria vida encarnada, o próprio Deus encarnado, a vida eterna estava diante dos olhos deles, mas eles não conseguiam ainda enxergar, porque lhes faltava entendimento espiritual. Quando não se tem entendimento espiritual, a gente fala de uma coisa e aquele que não tem entendimento espiritual entende outra coisa. É como Nicodemos. E certa vez Jesus disse a ele: necessário é nascer de novo. E Nicodemos disse: como é que eu vou entrar de volta no ventre da minha mãe? Lhe faltava entendimento espiritual. Jesus estava falando de coisas espirituais, de transformação, de uma ação de Deus sobre a vida do pecador, que muda, que transforma a água em vinho. Irmãos, e Nicodemos só estava entendendo que para alguém nascer de novo era necessário ir para o ventre da mãe. Faltava a ele entendimento espiritual. Então, nessa noite, entenda, né, por uma perspectiva espiritual, Jesus é o pão que você precisa. Jesus é o pão que nós precisamos, meus irmãos. Mas na segunda parte desse diálogo, Jesus então vai dar a resposta àquela multidão. E eu queria que você agora percebesse a resposta que Jesus dá àquela multidão. Né? Ele vai dizer àquela multidão o que é, de fato, o que é necessário, né, para realizar as obras de Deus. Irmãos, ele diz assim no versículo 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Observe que Jesus não diz que creiam em mim. Ele poderia até ter dito isso, mas o propósito dele não foi esse. O propósito dele foi chamar a atenção dos seus ouvintes para o que já estava prometido. Havia uma promessa de que o Filho do Homem, o Messias, viria, o ungido viria, e ele daria sinais, e quando este chegasse, então quem visse esses sinais deveria crer naquele que realizava esses sinais. Aquela multidão havia recebido um sinal, inclusive o livro de João é o livro dos sinais, né? É o evangelho dos sinais. Aquela multidão havia recebido um sinal, e qual era o sinal? A multiplicação dos pães. Ou seja, Jesus havia operado coisa grandiosa ali, pegando alguns peixinhos e alguns pães e alimentando a multidão. Aquela multidão deveria entender que com aquele sinal de que o Messias, o ungido, estavam ali e que Jesus era aquele em quem eles deveriam confiar, em quem eles deveriam crer, para que eles pudessem viver a vida de Deus. E aí Jesus responde para eles: vocês precisam crer, creiam naquele que o Pai enviou. E se vocês crerem, vocês farão as obras de Deus. E quem é aquele que o Pai enviou, irmãos? Jesus. Jesus é aquele que o Pai enviou. É aquele que nos deu sinais de que Ele é o Verbo encarnado. Ele é o próprio Deus entre nós, o Emanuel, o Deus entre nós. O trabalho, irmãos, que Deus deseja para os seus filhos é que eles creiam em Jesus. Entenda isso nessa noite, porque aqui está um princípio espiritual para o nosso crescimento, para a nossa edificação.
Irmãos, para que nós de fato venhamos realizar a vida que Deus quer que venhamos fazer, é necessário que nós olhemos para Jesus, creiamos nele, e o resultado daquilo que cremos seja a vida dele em nós. Como alguém que olha para Cristo Jesus e come de Cristo, e se alimenta de Cristo, e saboreia Cristo Jesus em sua vida. Quando nós temos prazer em algo, irmãos, isso, de certa forma, lapida a nossa vida, né? A nossa personalidade. Você já conversou com alguém que gosta muito de fazer alguma coisa assim? Você percebe como essa pessoa, quando ela começa a falar sobre aquilo, como está tão impregnado nela, que faz parte da personalidade dela? Eu vejo todas as vezes isso quando eu converso com os meus irmãos. Meus irmãos são músicos, lá em casa tem todo mundo lá toca algum instrumento, até minha mãe toca 2, viu? Um de sopro e um de corda, apito e sino. Eu brinco com ela assim, todo mundo toca, irmãos, instrumento lá em casa. E eles gostam demais, são formados em música, gostam do que fazem. Agora, quando a gente senta para conversar, e o tema é música, irmãos, aquilo ali sai como que pelos poros deles. Eles falam daquilo com prazer, porque aquilo ali, irmãos, é o que lhe dá prazer a ponto de moldar o que eles falam, o que eles gostam, aquilo que eles estão ali pensando em realizar, tudo está envolvido nesse tema, que é um tema prazeroso para eles. Assim também, irmãos, é Jesus, quando amamos e cremos nele de verdade. Quando nós cremos em Jesus e amamos a Jesus, irmãos, a vida de Jesus nos molda. A vida de Jesus nos transforma, sabe por quê? Porque todas as vezes que estamos diante de algo que sabemos que Cristo não quer que façamos, nós pensamos e pedimos graça a Ele e dizemos, eu não vou fazer isso, porque eu não posso contrariar o meu Senhor, porque eu não posso estar fazendo uma coisa que eu sei que o meu Deus não quer que eu faça. Não é porque o pastor vai ver, não é porque você vai ser disciplinado, não é nada disso, irmãos, essa é a motivação mais errada. Se você acha que não deve fazer o que é errado, porque alguém vai ver, porque sua reputação vai estar manchada ou coisa desse tipo, você não entendeu ainda o Evangelho. Porque, irmãos, o que nos motiva a andar no caminho reto, na vereda da justiça, irmãos, sabe o que é? O amor a Jesus. O amor a Jesus é constrangedor, a ponto de eu ver o pecado diante de mim e dizer, não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu amo a Cristo Jesus. E quando eu digo não ao que Deus não se agrada, eu estou fazendo aquilo que Jesus está ensinando àquela multidão aqui. Jesus está dizendo que a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Crendo em Cristo Jesus, a nossa vida é transformada. O que é que Jesus está dizendo em termos práticos àquela multidão? Ele está dizendo o seguinte, vocês estão querendo pão, né? Vocês querem aí saciar o estômago de vocês, dar um banquete de pão para a vida de vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não trabalhem por isso. Não se desgastem por isso. Se desgastem por aquilo que realmente vale a pena. E o que é que vale a pena? A vida de Deus. Mas onde é que a gente encontra a vida de Deus? Jesus poderia dizer assim, está aqui diante dos olhos de vocês. Vivam a mim, escutem o que eu estou ensinando, né? Sigam o meu exemplo, andem nas minhas pisaduras e vocês realizarão a obra de Deus. A obra de Deus. Você sabe por que a caridade cristã é diferente da caridade espírita? Você sabe por que a gente dá um sopão aqui na igreja e do outro lado o centro espírita também dá um sopão, mas são obras completamente diferentes? Sabe por quê? Porque a nossa motivação é completamente diferente. Nós damos sopa aos famintos, irmãos, porque cremos em Cristo, a ponto de vivermos e entendermos que dar sopa aos famintos faz parte do nosso amor a Cristo Jesus. Nós não damos sopa porque estamos aperfeiçoando o nosso espírito para quando reencarnarmos, não nascermos como uma barata. A gente não está dando sopa para isso. Nem estamos dando sopa porque quanto mais sopa dermos, mais próximo do céu nós estaremos. Não, essa não é a motivação.
Nós damos sopa porque olhamos para Cristo Jesus e, amando a Cristo Jesus, a vida dele nos transforma a ponto de nos motivar a olhar para aquele que está caído nas calçadas e ajudá-lo. E dizer: Cristo faria o mesmo, porque o Cristo a quem eu amo, esse Cristo me molda, esse Cristo me transforma. Isso é cristianismo, irmãos. Ah, pastor, mas eu conheço gente que diz que é cristão, mas é o crente Gabriela. Eu nasci assim e vou permanecer assim. A gente tem que orar mais por a vida desse irmão. A gente precisa pregar o evangelho a ele. Ainda agora pela manhã eu conversava com alguém sobre isso. A gente vê tantas coisas, irmãos, que não são frutos de alguém que nasceu de novo. Não cabe a gente julgar. A gente vê que não é fruto, a motivação é outra, é coisa realmente do diabo. A gente se entristece com isso, mas o nosso dever, irmãos, é entender que ali é um chamado de Deus para a gente pregar o evangelho. Ali é chegar junto daquele religioso e dizer: meu irmão, minha irmã, o seguinte é esse: o que a irmã está vivendo, o que o irmão está vivendo, não condiz com o amor que um crente tem a Cristo Jesus. Eu dizia para a pessoa nessa manhã o seguinte: pregue Jesus, pregue o amor a Cristo Jesus. Porque o amor de Cristo nos constrange a refletir sobre as ações que nós temos tomado, irmãos. É por amor, não é por medo. Vou para o inferno. Não, também é outra motivação errada. Irmãos, isso não é cristianismo. Isso não é o que Jesus nos ensina, irmãos. Tudo o que fazemos tem uma motivação e uma razão, e essa razão é Cristo Jesus. Ele nos amou de uma tal maneira, irmãos, que quando olhamos para o amor dele e amando a ele, não tem como ser diferente e agir diferente, senão na mesma vida dele, na mesma santidade dele. Quando eu escuto, às vezes, alguns de vocês falando sobre pessoas religiosas, que são sepulcros caiados, como diz a palavra, pessoas que por fora parece crente, mas por dentro é podridão só. Irmãos, a gente precisa exercitar o nosso amor por essas pessoas. Jesus disse o seguinte, entenda bem o que ele disse. Ele diz que é mais fácil entrar uma prostituta, um adúltero, um homossexual no reino dos céus, do que entrar um religioso. Aí você diz: pastor, que história é essa? Como é que pode um adúltero, um afeminado, estar mais próximo do reino do que um religioso estar na igreja cantando, participando da religiosidade? Muito simples. O religioso já acha que está no céu. Mas o homicida, o pecador que reconhece o seu pecado, ele sabe que ele não está perto do céu. Ele sabe que ele está distante de Deus. E por estar distante de Deus, ele está mais próximo, porque para entrar no reino dos céus é necessário se arrepender dos pecados e comer de Cristo. Exercer a fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, de fato, você entra no reino dos céus. Então, o religioso, ele se torna um obstáculo para si mesmo. Porque ele está na igreja, ele está convencido: eu já estou no céu. Eu já estou lá, meu lugarzinho está reservado, minha casa de cristal. Vai ser na rua de ouro onde eu vou morar. Ele está convencido disso. O problema, irmãos, é que o religioso, que não nasceu de novo, é um sepulcro caiado. Ele está se enganando. E se você prega o evangelho para ele, ele diz assim: mas eu já tenho esse Jesus. Tudo que você está falando aí, eu já tenho, não preciso disso, não. Aí você diz: pronto, e agora eu vou dizer o quê? Aí você diz: não vai dizer nada, você vai orar por ele. Porque só Deus, só o Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu espero que você aproveite essa oportunidade nessa noite para sondar a sua vida. Para que você entenda as motivações que estão em você. Para que você saia daqui com a sua fé fortalecida, que você é um cristão de verdade. Você não é um cristão nominal, religioso, da casca. Você é um cristão de verdade. Meus queridos irmãos, trabalhemos por uma comida que dura para a eternidade.
Quem dera, irmãos, se nós disséssemos como disse Jesus. E ele, nesse quesito que eu vou falar agora, tem muito, irmãos, a nos ensinar. Ele diz assim, lá em João 4, versículo 34, ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus diz do Pai: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Era o que aquela multidão deveria fazer. É o que a igreja precisa fazer. Fazer da vontade de Deus a sua comida e a sua bebida. E como é que nós fazemos isso? Aprendendo com Cristo, comendo de Cristo, alimentando a nossa vida com Cristo Jesus. Quando isso de fato acontecer, irmãos, estaremos fortes, não teremos mais fome, não viveremos mais com sede, teremos a nossa alma alimentada, irmãos, com Deus. Diremos, como diz o pastor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meus queridos irmãos, devemos alimentar a nossa alma com a vontade de Deus. O que é que você tem comido? Com que você tem alimentado a sua alma? Em termos práticos, onde é a fonte que você tem buscado alimento para a sua alma? Nesse mundo, há inúmeras fontes. No mundo aqui tem fonte de todo lado, onde você pode encontrar razão para a sua vida, né, naquilo que é supérfluo, naquilo que é ilusório, que dá um prazer momentâneo a você, mas daqui a pouco se acaba. Ali também pode ser uma fonte, mas uma fonte de águas turvas, uma fonte, irmãos, que não vai dar o alimento que você precisa. Você que está me ouvindo nessa noite, você que está entendendo a mensagem que Deus aqui está comunicando para o nosso coração, abra o seu coração, alimente a sua alma com Cristo Jesus. Jesus veio a este mundo para nos revelar a vida que Deus quer para nós. Ele veio nos dar a graça, irmãos. Ele veio nos tirar da morte, porque o nosso caminho é morte eterna. Mas Ele veio para nos dar vida. Se cremos nele, certamente viveremos a vida que Ele tem. Mas na continuação ainda dessa passagem, nós chegamos agora no momento, na parte mais importante, e que eu queria encerrar aqui, dessa conversa de Jesus com aquela multidão. Jesus agora vai mostrar aquela multidão em uma linguagem espiritual, o que é o alimento que Deus providenciou para a vida daquela multidão. Jesus agora pega aquele momento em que uma multidão está faminta, querendo um pão para o seu estômago, e Ele transforma agora a linguagem material e temporária numa linguagem espiritual. Que aqui, agora Ele vai requerer que os seus ouvintes tenham discernimento espiritual para olhar, ouvir o que Ele tem para dizer e entender a mensagem que Ele está comunicando. Eu diria até a você o seguinte: a partir do que eu vou lhe explicar agora, se você não tiver entendimento espiritual, você pode entender tudo errado do que eu estou falando para você aqui nessa noite. E Jesus então passa a conversa, naquele diálogo, explicar àquela multidão o que é o alimento espiritual de Deus. A multidão, irmãos, queria um sinal para crer. No versículo 30, eles dizem assim: então eles disseram a Jesus: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Meu Deus, Jesus já havia realizado um milagre, transformado, irmãos, alguns pães e peixes em milhares de pães e peixes, e esse povo ainda continua pedindo um sinal. Na continuação, então, diz assim, eles dizem: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. É aí que eles deixa para Jesus começar a falar das coisas espirituais. Essa multidão, quem falou isso aqui, e que João teve a preocupação de colocar aqui, certamente era um judeu, que conhecia a lei de Moisés e sabia, irmãos, da história do povo de Israel, que lá no deserto foi alimentado por Deus com o maná, uma comida que caía do céu. Então, essa multidão pede agora a Jesus que, assim como aconteceu lá no deserto, Jesus também faça o mesmo, porque no passado, Deus alimentou o povo no deserto, Ele também deveria alimentar
agora aquela multidão que estava ali faminta e querendo saciar só o seu estômago. Meus irmãos, a partir do que é dito, então, na lei, Jesus passa a ensinar algo espiritual àquele povo. E ele vai dizer àquele povo que não foi Moisés quem deu o alimento lá no deserto. Veja o que diz o versículo 32. Diz assim: Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Jesus vai agora onde, irmãos? No ícone do judaísmo. Moisés, a lei revela isso. Agora Jesus vai expandir a coisa e vai dizer: entendam melhor, aquele maná que foi dado lá no deserto, não foi Moisés quem deu a vocês. Quem deu a vocês foi o Pai. Foi Deus, na sua soberana providência, que deu pão a vocês. Jesus começa então a desmontar a ideia de que tem que ser como Moisés, porque é Moisés. Não, Jesus está dizendo, é Deus quem dá. E aí, na continuação, então, ele vai, irmãos, mostrar o alimento que sacia a fome espiritual, que é o verdadeiro pão, que graciosamente o Pai deu, e este pão é o próprio Jesus. Este pão tem duas características aqui, versículo 33. Primeiramente, irmãos, é um pão que veio do céu. Ou seja, Jesus vai dizer, o pão que vocês precisam para saciar a fome de vocês é um pão que também veio do céu. Mas não é o maná lá do deserto. É o pão que está diante de vocês. Sou eu que estou diante de vocês. O pão que veio do céu é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Este é o pão que alimenta a vida de vocês. Mas há outra característica aqui ainda, que, irmãos, quem come deste pão tem vida. Tem vida. O povo comia no deserto o maná, o povo não morria, ficava firme. Teve até gente que murmurou, dizendo, só tem isso, é melhor voltar para o Egito. Deus dando o pão do céu. Agora Jesus está dizendo, assim como foi lá no deserto, que o pão foi dado, para que o povo não morresse, agora Deus também está dando o verdadeiro pão. O pão de lá era uma sombra, agora a realidade desse pão é Cristo Jesus. Então, comam deste pão que Deus está dando a vocês. Porque se vocês comerem do pão de trigo e de fermento, vocês vão voltar a ter fome. Mas se vocês comerem de mim, de Jesus, vocês não terão mais fome, vocês não terão mais sede. Um mundo que caminha, irmãos, moribundo e faminto, para encontrar alimento e vida, precisa se voltar para Jesus. Jesus é o pão da vida. Ele dá a comida e a bebida que nós precisamos. Como diz o versículo 34, veja o que ele diz aí na continuação. Então lhes disseram, Senhor, dê-nos sempre deste pão. Dê-nos sempre desse pão. É uma multidão assim, polvorosa, querendo comer, sem entender muita coisa, mas pedindo lá o que tá sendo ofertado. E aí Jesus responde, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus então desnuda, Jesus agora tira o véu e diz, o pão que lá no deserto Deus enviou para Israel, está agora o pão verdadeiro, a realidade daquela sombra diante de vocês. Comam de mim, eu sou o pão que sacia a fome de vocês, eu sou o pão que preenche o que vocês necessitam. Embora a multidão visse Jesus, irmãos, e ouvisse tudo isso, aquela multidão continuava faminta. Porque o versículo 36 diz assim, porém eu já disse que vocês não creem. Eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Jesus estava falando de coisas espiritual, mas a única coisa que aquele povo via era o Jesus de pele, osso e carne. Não entendia nada. Faltava para eles discernimento espiritual. É preciso discernimento espiritual para que a gente entenda o valor de Cristo na nossa vida, irmãos. Nós precisamos de Cristo porque nenhum pão que esse mundo tem a oferecer
pode preencher a nossa vida, pode nos dar satisfação que só Deus pode nos dar. Eu fico muito preocupado quando, às vezes, algumas pessoas dizem assim: pastor, se minha conta lá no banco tivesse um pouquinho mais de dinheiro, meus problemas estavam resolvidos. E eu tenho quase certeza de que muita gente que tem enfrentado problema, que vive uma vida meio tumultuada, conturbada, irmãos, acha que se tiver um pouquinho mais de dinheiro, de recurso, vai resolver os seus problemas. Eu pergunto a vocês, será que esse pão, irmãos, se a gente comer desse pão, a gente não vai ter mais fome? Meus irmãos, dinheiro é uma coisa insaciável. Quanto mais você tem, mais você quer. Isso não sacia, irmãos. Não sacia. Eu vou saciar a minha vida com bens. Quanto mais bem você tiver, mais você vai querer. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, a gente pode se enveredar pelo caminho de Mamon, que é um problema, né? Problema não de hoje, mas de muito tempo. Mas deixa eu dizer outra coisa também a você. Estou aqui dizendo a você que você também não tem que ter nada. É bênção de Deus que você tem. Mas não deixe que essas coisas estejam no lugar errado. Não deixe que essas coisas alimentem você. E eu faço uma pergunta muito simples para você saber se essas coisas alimentam ou não a sua vida. Se você perdesse tudo hoje, perdesse seu emprego, perdesse seus bens, você continuaria feliz, alegre, satisfeito, pleno? E se você perder sua saúde hoje? Se amanhã naquele exame vier um exame, uma resposta inesperada, você precisa de saúde ou você precisa de Cristo para não ter fome e não ter sede? Essa é uma resposta que só você pode dar. Saúde é bênção, recursos são bênção, dinheiro é bênção, status que Deus nos dá, posições são bênçãos, mas tudo isso é comida que passa, que se estraga. E nós precisamos comer a comida que não se estraga. E para a gente comer a comida que não se estraga, a gente precisa amar a Jesus. A gente precisa olhar para o nosso Senhor e querer mais dEle na nossa vida. A gente precisa meditar nele dia e noite, irmãos, para que Ele sacie a nossa fome e a gente esteja na bonança, na fartura ou na escassez. A gente possa dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Porque qualquer outra coisa, tudo vai passar. Tudo vai passar. Se a gente faz das pessoas, uma comida, as pessoas vão passar. Daqui a pouco eu morro, meus filhos ficam, eles morrem, ficam os meus netos, e assim vai, é a vida. Tudo passa, é comida que se estraga, irmãos. A sabedoria que o Evangelho nos ensina é que Jesus nos supre de tudo o que a gente precisa, irmãos. Tudo o que a gente precisa é Ele. Ele é o pão da vida. E quem come dele não tem mais fome e não tem mais sede. E se você tem sentido fome e sede, está na hora de refletir seriamente sobre que evangelho você tem seguido. Sobre aquilo que é que tem alimentado sua alma. Irmãos, concluindo aqui as minhas palavras. Deus, Ele proveu o alimento que nós precisamos. A vida eterna, a própria vida dele. E Ele proveu isso através de Cristo Jesus. Jesus, Ele veio a este mundo para saciar a fome que eu e você temos. Aquela mesma multidão, irmãos, está aqui nos nossos dias. Está alguns sentados aqui no banco, nessa noite, ouvindo essa mensagem. Portanto, meus queridos, alimentem os seus corações com Cristo. E você vai experimentar a vida de Deus, a obra de Deus. Coloque Cristo no patamar mais alto, faça dele realmente o pão que te sustenta. Para que tudo aquilo nessa vida, seja no muito, seja no pouco, seja permanecendo ou seja passando, não modifique a alegria e a paz de Deus no teu coração. Meus queridos irmãos, cuidado, para que a sua relação com Cristo não se limite a buscar a Ele nas suas necessidades temporais. Quando a coisa aperta,
Aí você disse, agora eu vou buscar Jesus. Eu vou buscar Jesus. Esses dias eu ouvia um testemunho de alguém que foi para uma dessas igrejas neopentecostais, e a pessoa dizia, olha, eu vim para aqui porque estava passando por uma dificuldade, minha empresa estava falindo, e estava tudo indo por água abaixo, mas quando eu cheguei aqui e participei da reunião tal, ali meus olhos se abriram, e eu pude entender o que o Espírito Santo faz. E o Espírito Santo faz o quê? Dá riqueza. Meu Deus, quanta cegueira, irmãos. O Espírito Santo dá uma comida que se estraga. O Espírito Santo não dá comida que alimenta para a eternidade. Meus irmãos, esse não é o Espírito Santo da Bíblia. E a gente precisa estar atentos a isso. Meus irmãos, e orar pela vida destes, que estão em trevas, e que pela religiosidade já acham que estão no céu. Esse é o problema. Esse é o problema. Que não escutam a palavra, que não são moldados e quebrados pela palavra. Meus irmãos, cuidemos para que a gente não busque a Cristo apenas nas nossas necessidades temporais. Jesus, irmãos, nos dá mais do que pão na nossa despensa. Jesus faz mais do que encher o nosso carrinho lá no supermercado. Irmãos, Ele nos preenche para que a gente ande com o carrinho vazio ou cheio, grato a Deus, e com a certeza de que temos um Deus que provê e que cuida da nossa vida. Meus irmãos, é esta paz que nós precisamos ter, que o Evangelho nos dá. Que paz é essa que só dura enquanto está tudo bem, enquanto não vem dificuldades? Irmãos, não é a paz que vem de Deus. A paz que vem de Deus, eu lembro de uma irmãzinha lá em Macaparana, que quando eu visitei ela na época que eu era seminarista, o marido dela acamado, irmãos, sofrendo já no fim da vida, ela num tamboretezinho cuidando dele, o dia todinho ali. E a única coisa que aquela irmã tinha na sua despensa era um pacote de fubá. Aquilo foi impactante, irmãos, demais. Mas o que é impactante não é a vida paupérrima daquela irmã, não era nada disso, não era a tristeza, não era a dor do homem caído na cama, não. Sabe o que é que era impactante, irmãos? É porque em meio a tudo isso, aquela irmã me tratou com uma alegria, com uma paz, que excede o entendimento, que a gente olha, é paradoxal, porque a gente vê o marido na cama, doente, enfermo, e a irmã sorrindo, alegre, contente, dizendo, Deus está com a gente tem tudo o que a gente precisa. Oh, meus irmãos, como nós precisamos alimentar a nossa alma, saciar a nossa alma com um pão que veio do céu. Coma do pão que Deus graciosamente te deu. Está à sua disposição, está na sua Bíblia. Você precisa ler mais para comer mais dele, para alimentar sua alma mais com ele. Gastar mais tempo com a Bíblia do que, quem sabe, com aquela série lá do Netflix que você tem assistido. Gastar mais tempo com a Bíblia do que zapeando em Instagrams, vendo a vida dos outros, se entristecendo e se deprimindo quando se compara aos outros. Quem sabe, ler mais de Jesus, aprender mais de Jesus, para que Ele sacie a sua fome. Meus irmãos, Ele é o pão que veio do céu para os famintos. Que os famintos nessa noite escutem aquilo que Deus está falando e que encontrem a graça naquilo que Jesus veio trazer para nós. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração nesse instante. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, porque a Tua palavra, ela alimenta a nossa alma. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, porque tudo o que nós necessitamos estar em Ti, tudo mais que o Senhor tem nos dado, Deus, os recursos, a saúde, a família, é bênção, Senhor, mas não se compara a Ti, Senhor. Tu és tudo para nós, Tu és tudo para o Teu povo, para a Tua igreja, para as Tuas ovelhas, Senhor. Nada é mais precioso do que o Senhor. Para Ti nós vivemos, Senhor, e se necessário for, para Ti nós morremos, Senhor. Porque Tu és o pão que alimenta a nossa alma. Sem Ti, Deus, nós definharemos, morreremos, mas nós não queremos isso, Senhor.
É por isso que te rogamos nessa noite, alimenta, Senhor, a nossa vida. Alimenta, Senhor, o nosso coração. Meu Deus, dá-nos discernimento também. Meu Deus, porque são tantas os manjares, as iguarias, Senhor, que esse mundo tem oferecido. Mas, Senhor, são ilusões. Nada do que o mundo tem a oferecer, Senhor, nos dará a vida eterna, porque a vida eterna vem de Ti. É o pão que veio do céu para nós. E nós pedimos nessa noite, alimenta, Senhor, a nossa alma. Que nós possamos, Deus, ir para os nossos lares nessa noite satisfeitos, nos regozijando em alegria, Senhor, porque o Senhor já preencheu as nossas necessidades, porque nós podemos, Senhor, na vida ou na morte, ter a certeza de que somos filhos Teus e que habitaremos eternamente na Tua glória. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado pelo Teu Filho. Muito obrigado pelo entendimento, Senhor, que o Senhor tem dado, nos tirado das trevas e nos dado, Deus, conhecimento na luz, que é Cristo Jesus. Pai, eu te peço, abençoa os meus irmãos no decorrer dessa semana, naquilo que eles têm para fazer amanhã, naqueles que chegaram aqui, Senhor, preocupados pela decisão que vão tomar amanhã. Meu Deus, que nessa noite a paz que excede todo o entendimento invada o coração deles, que eles deitem, Senhor, ali naquela cama e descansem, durmam, Senhor, porque sabem que o Senhor está com eles, porque Jesus está com eles. Meu Deus, eu te peço, seja com os teus servos, dá uma noite de paz, dá também sabedoria amanhã nas decisões que precisarão ser tomadas. Meu Senhor, eu te peço assim, recebe a nossa gratidão, assim nós te entregamos o nosso culto nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre, amém. A igreja se assenta por um instante, irmãos.